A gente vai fazer agora um exemplo de dimensionamento, tá? Desse circuito aqui. Então, nós temos aqui um circuito que tem alguns componentes que nós já vimos anteriormente. Esse circuito de dimensionamento aqui, ele está simulando uma situação na qual nós temos uma intenção aqui, um objetivo de fazer um acionamento de uma certa carga, que está naquelas condições que a gente citou anteriormente. Né? Imagina uma situação na qual eu preciso acionar uma certa carga. Aqui eu coloquei uma carga genérica RL, o L é de load, né, carga. Então eu preciso acionar ela. Ela é uma carga que demanda uma potência elevada. Ela é uma carga que, de uma certa forma, além de demandar uma potência elevada, ela de repente também precisa que a gente faça uma espécie de um chaveamento, né? Então a gente não vai poder usar um relé comum, né, para fazer esse acionamento. E nós temos aqui, né, como elemento de controle, um circuito de controle que pode ser qualquer circuito de controle que você imaginar. Pode ser um circuito digital? Pode, um circuito ali cheio de portas lógicas, um circuito com lógica combinacional? Pode. Pode ser um circuito sequencial ali, circuito de lógica sequencial com um monte de flip-flop? Pode. Pode ser também a saída de um microcontrolador, de um PIC, né? Pode ser a saída de um Arduino, pode ser a saída de um CLP? Pode. Então, o circuito de controle pode ser qualquer um desses circuitos, que geralmente são circuitos que têm a parte inteligente muito mais avançada, né? Então a gente pode programar esses sistemas, né, para fazer o que a gente quiser, mas não necessariamente eles têm a parte de força, né, a parte de força bruta aí. Então eles não vão demandar, eles não vão conseguir fornecer correntes suficientes aí para a gente acionar algumas cargas. Bom, e aí o que a gente tem no meio do caminho, né? Para aumentar o nível de segurança, como a gente está falando de cargas de potência grandes aqui, né, no acionamento, a gente vai acionar com MOSFET, sim, mas a gente vai colocar no meio do caminho um optoacoplador. Nós já vimos falar sobre optoacoplador na semana passada, né? Então a proposta, a ideia, né, é que a gente acione o optoacoplador, que por sua vez vai acionar o MOSFET. Então quando a gente fala no acionamento dessa carga, então primeiramente a gente tem ali o acionamento do LED do optoacoplador. Então, o nosso circuito de controle vai precisar de uma corrente mínima, né, a corrente para acionar esse LED do optoacoplador, né, que por sua vez vai saturar o transistor ali na saída desse optoacoplador. Nós vimos que existem várias tecnologias de optoacopladores para fazer um circuito aí de potência de corrente contínua. Um optoacoplador como esse, aí, com saída transistor, é perfeitamente suficiente para essa aplicação. Uma vez então saturado, a gente vai observar ali uma corrente circulando no circuito de saída desse optoacoplador. Essa corrente aí vai gerar uma tensão, né? A gente tem ali o R2 e R3 que vão fazer um divisor de tensão, né? Que vai fazer com que esse MOSFET seja acionado. Então basta que a gente faça a aplicação de uma tensão nesse ponto aqui, ó, entre esse ponto e esse, tensão VGS, para fazer com que esse transistor aqui sature e faça o chaveamento. Super simples, super simples. Vamos ver aqui quais serão as etapas do dimensionamento. Então, primeiro, a gente vai ter que escolher um optoacoplador. E aqui eu coloquei uma sugestão, né? Eu coloquei o 4N25, é uma sugestão, deixei até um link aqui do datasheet deles, mas vocês conseguem encontrar facilmente aí na internet. Olha só o formato dele, né, externamente, é o 4N25, ele é um componente com 6 terminais, né? Temos aqui a representação da estrutura interna dele também, né? E eu escolhi ele porque ele atende a uma gama bem grande de aplicações, né? O que a gente tem que se preocupar quando a gente escolhe um acoplador óptico é uma das principais características que ele proporciona para o circuito, que é a taxa de isolação, né? Quer dizer, o quão isolado vai ficar o circuito controlado, né, do circuito de controle. E essa informação está presente no datasheet, né, geralmente expressa em alguns kilovolts, né, 10 kilovolts, 20 kilovolts, enfim, até valores maiores. Né? Então, vale a pena consultar essas informações no datasheet. Eu extraí algumas outras informações do datasheet desse componente, que tem um trecho do datasheet que geralmente fala lá os valores máximos absolutos ali, né? E eu destaquei aqui uma informação que é a corrente direta
do LED interno, né? Se vocês observarem, aqui ele mostra a parte da entrada, que é composta do LED de acionamento desse optoacoplador, e temos a parte de output da saída, que é composto ali pelo transistor que vai ser acionado. Então nós temos aqui parâmetros máximos dessas duas partes. Então, em especial, o LED ele vai ter aí uma necessidade de, ele vai ter uma corrente no máximo ali de 60 miliamperes. Eu não posso permitir que a corrente seja maior do que esse valor, porque valores maiores do que esse valor podem fazer com que esse LED interno ele queime, né? Ele vai para o saco. Então a gente tem que manter ali no máximo 60 miliamperes. A gente vai ver que as condições de teste do datasheet aqui informam sempre coisa em torno de 50 miliamperes, então 50 miliamperes vai ser o nosso parâmetro de utilização. Outra coisa importante é a corrente de coletor. Esse nosso componente ele consegue trabalhar aí tranquilamente manipulando 50 miliamperes ali de corrente de coletor na saída. Você pode pensar, poxa, é um valor bem baixo, né? De certa forma, eu estou acionando ele com 50 miliamperes e de repente na saída ele está gerando ali 50 miliamperes para acionar uma carga. Isso poderia ser um problema se eu fosse acionar alguma coisa diretamente com o acoplador óptico, mas a gente não faz isso, né? Geralmente a gente usa o acoplador óptico, né, como simplesmente um isolador ali entre duas etapas de um circuito, e na etapa de saída a gente vai colocar um elemento de chaveamento de maior potência. No caso, como a gente está utilizando um MOSFET, a corrente não é um parâmetro extremamente importante, até porque o MOSFET não depende de corrente na entrada para funcionar. Mas isso é importante para a gente definir os componentes que vão fazer ali a divisão de tensão. Então a gente vai ter uma rede ali com 2 resistores e a gente tem que escolher os valores dos resistores de forma que a corrente de coletor na saída do 4N25 não ultrapasse 50 miliamperes. Aqui embaixo ele coloca 100 miliamperes, mas é para acionamentos com tempos inferiores a 1 milissegundo. Então são pulsos, né, de 100 miliamperes ele até aguenta. Pulsos menores do que 1 milissegundo ele aguenta. Então, mas tipicamente 50 miliamperes é o máximo que ele vai aguentar. E esse é o parâmetro que a gente vai usar como base. Além disso, a gente pode ver no datasheet a parte de características elétricas gerais, né, de funcionamento. E a gente vai ver que o LED, né, dele, a parte do input, a tensão direta, né, a queda de tensão do LED vai ser de alguma coisa entre 1,3 e 1,5 volts. Nós adotaremos aí o valor típico, né, de 1,3 volts para fazer os nossos cálculos. Bom? Vamos lá então. Então a primeira parte é a gente fazer o dimensionamento desse resistorzinho aqui para fazer o LED de entrada funcionar. Quando a gente falou sobre acopladores ópticos, eu falei que a gente como é que a gente faria esse dimensionamento, mas aqui a gente vai fazer de fato, que até então a gente não tinha feito. Então veja, olha só. Nós temos um circuito de controle, vamos supor que esse circuito de controle trabalhe com 5 volts. Por exemplo, ali um Arduino que está fazendo o acionamento desse circuito. Então eu vou representar aqui como se fosse uma bateria, um resistor e um LED, só para ficar mais fácil de visualizar. Basicamente o nosso trabalho é calcular o valor desse R1. Tá? Nós temos aqui o LED interno lá do optoacoplador e a gente sabe pelo datasheet do optoacoplador que esse LED ele vai ter uma queda de tensão típica de 1,3 volts. Pelo datasheet, está dizendo que quando o LED estiver acendendo, ele vai consumir ali 1,3 volts. E a gente sabe que o Arduino, aqui o sistema de chaveamento, ele vai aplicar uma tensão de 5 volts. Então, quando você acionar aquela saída digital do Arduino, ele vai jogar 5 volts naquele pino. Então, por isso que a gente está trabalhando com esse valor. Outra informação importante que ele falou ali no datasheet, né, inclusive na página anterior aqui, ele fala que para que ele tenha ali tipicamente uma queda de tensão de 1,3, a condição de teste que ele utilizou foi com uma corrente direta ali de 50 miliamperes. A gente viu que no máximo é 60, né? 50, então é um bom parâmetro para a gente considerar aqui na nossa aplicação. Vamos considerar então que o LED, né, esse circuito, precisa ter 50 miliamperes aqui para trabalhar. Então nós já temos tudo que a gente precisa, que é a aplicação da primeira lei de Ohm, né? Nós temos ali um resistor R1, né, que tem que limitar a corrente em 50 miliamperes,
e estão sendo aplicados 5 volts no circuito. A gente já sabe que 1,3 ficou no LED, então a gente pode deduzir que 3,7 vai ficar aqui no resistor, né? 3,7 mais 1,3 vai dar exatamente os 5 volts. Portanto, nós temos no resistor R1 a corrente e a tensão, e só falta a gente aplicar a primeira lei de Ohm, lembra, né? Primeira lei de Ohm, a tensão é resistência vezes a corrente. Nós já temos o valor da tensão e o valor da corrente. Então, se a gente isolar o resistor, eu já vou chamar inclusive de R1, vai ficar a tensão dividido por corrente. A tensão é 3,7 volts e a corrente é 50 miliamperes, que se eu for já escrever isso em forma de amperes, né, já na unidade correta, vai dar 0,05. Vou fazer o cálculo aqui na minha calculadora, ó. 3,7 dividido por 0,05 vai dar 74. Se vocês quiserem, podem até conferir aí. 74 ohms é o valor do resistor ali, limitador de corrente. Daí, agora a gente tem que definir qual que é o valor que a gente vai de fato utilizar, porque se você for numa loja procurar resistor de 74 ohms, você não vai encontrar. Então a gente tem que procurar o comercial mais próximo, e o comercial mais próximo maior que a gente tem, eu já adianto para vocês, é um resistor de 82 ohms, que é o que nós utilizaremos aqui nesta aplicação. Então já definimos aqui o valor do resistor R1 para resolver essa primeira etapa aqui do acionamento. Tá, então isso vai servir para qualquer circuito no qual você precise utilizar um optoacoplador para fazer um acionamento. Na sequência, nós vamos escolher qual é o MOSFET necessário ou suficiente para que a gente consiga fazer a aplicação funcionar. O MOSFET geralmente ele vai ter duas características mais importantes para quando a gente trabalha como chave, que é a tensão entre dreno e fonte máxima suportada e a corrente de dreno. Eu escolhi aqui o IRF 3205, que ele tem a capacidade de fazer acionamentos aí com tensões de até 55 volts e aguenta uma corrente de até 110 amperes. Isso significa que ele é um cara muito bom, né? Tem uma potência aí, sei lá, coisa de mais do que 4.000 watts aí, tranquilo, né? Tem aqui também o link do datasheet, se alguém quiser consultar. Essas aqui são as principais características que vão definir para a gente que esse é um cara adequado para a gente utilizar na nossa aplicação. Por enquanto eu não falei para vocês qual que é a carga que a gente está utilizando, né? Não falei qual que é a demanda de corrente, qual que é a demanda de tensão, mas esses são os parâmetros que você tem que observar na hora de escolher o MOSFET. Só para adiantar rapidamente aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, a gente tem um circuitinho já com os parâmetros que a gente vai usar como base, né? Nós queremos acionar esse motorzinho aqui, que ele é de 12 volts, e ele demanda uma corrente de 15 amperes. Então, quer dizer, o nosso MOSFET escolhido pode trabalhar com até 55 volts e até cento e poucos amperes. Dá e sobra, né? Tá tranquilão para a gente trabalhar com essa carga que a gente quer acionar aqui. Logicamente que a gente poderia escolher outro MOSFET com umas características mais próximas do que as da carga que a gente vai trabalhar, mas esse aqui ele é um MOSFET bem comum e bem barato, né? Então pode ser utilizado por conta de ser bem comum, né? e não ter um custo assim muito elevado. Logicamente que para cada caso você tem que escolher da forma mais correta, né? Que é pesquisar preço, pesquisar fornecimento e verificar se ele atende os requisitos aí de corrente, de tensão e de potência necessários, tá bom? Olhando o datasheet aqui do IRF 3205, a gente vai ver que ele coloca aqui a questão da corrente, né? Então 110 amperes, mas a gente trabalhando ali com 25 graus, tá? Então se você conseguir controlar a temperatura e manter em torno da temperatura ambiente, você consegue trabalhar com 110 amperes. Mas tipicamente a gente sabe que nem sempre a gente consegue controlar essa temperatura. Então, coisas aí próximas de 100 graus, a gente ainda tem ali uma corrente relativamente alta, né? 80 amperes, né? Então, confirmando aí que essa aqui é uma boa escolha para a gente trabalhar. Observando aqui, ó, também que quando eles fizeram esses testes aqui para colocar essas informações no datasheet, eles utilizaram uma tensão VGS
de 10 volts, que provavelmente vai ser uma ótima referência para a gente dimensionar o nosso divisor resistivo. A tensão máxima suportada entre o gate e o source, né, o VGS, é 20 volts, tanto positivo como negativo. Se a gente trabalhar com 10 volts, tá tranquilo, né? A gente consegue chavear cargas ali para fluir correntes de 80 amperes tranquilamente, e a gente está dentro ali, está abaixo do máximo suportado nesse terminal. Outras características interessantes aqui, né? A tensão, né, entre dreno e fonte, típica, né? A gente vai ter ali que ele consegue trabalhar com tensões ali de pelo menos 55 volts tranquilamente. Tá? Outra coisa importante, o limiar, né, de acionamento dele do VGS. Olha só o valor, como é que ele expressa ali, né? VGS entre parênteses TH, que é a abreviação aí de threshold, né? O limiar. Está entre 2 e 4. Quer dizer, então significa que se eu aplicar uma tensão ali de 3 volts aproximadamente, ele já vai começar a conduzir. Só que não é garantido que ele vai permitir uma circulação de corrente típica que a gente precisa para trabalhar, né? No máximo ele aguenta 20 volts ali no VGS. E a partir de 2 até aproximadamente 4 volts ele já está começando a conduzir. Quer dizer, ele já está entrando no seu limiar de condução. Então, se a gente aplicar 10 volts, a gente tem uma margem bem legal, né? Está bem abaixo do máximo e está um pouco acima ali do limiar dele. Então, a gente garante que realmente a gente vai ter o chaveamento, tá bom? Mas para bater o martelo é sempre ficar esperto a essa informação aqui. Datasheet geralmente mostra alguns parâmetros que foram usados para teste. E se a gente dimensionar o nosso circuito considerando esses parâmetros de teste, a gente está bem amparado aí, porque a equipe de engenheiros aí da empresa que desenvolveu esse chip usou esses mesmos parâmetros. Se a gente usar no nosso projeto, provavelmente a gente vai estar fazendo um bom dimensionamento. Então, para a gente finalizar, né, o nosso dimensionamento, a gente tem que fazer esse último circuitinho que nós temos aqui. Então nós temos aqui, quando ele estiver em saturação, nós vamos ter uma certa tensão aqui, né, uma certa tensão entre coletor e emissor da parte de saída do optoacoplador, e teremos uma certa tensão aqui no R2 e uma certa tensão aqui em R3. O que a gente quer é exatamente a tensão em R3, porque ela vai ser o VGS nosso, né? Veja que está em paralelo aqui com a tensão necessária, né, entre esse ponto aqui e o GND. Então a tensão no nosso resistor R3 é a tensão de chaveamento do nosso MOSFET. Então é em cima de R3 que a gente quer que tenha exatamente 10 volts. Então lembrando que a gente está considerando essa situação aqui, né, motor de 12 volts, 15 amperes, só para reforçar, né, o fato de que a gente está acionando uma carga que condiz com as características do MOSFET, né, e o nosso trabalho é dimensionar esses dois resistores. Temos que nos atentar a essas questões aqui, né? Então, primeiro, a corrente máxima de saída lá do nosso 4N25, tá? É uma informação que a gente pode ver no datasheet do 4N25. Temos que nos atentar, inclusive a gente já viu, né? A gente viu lá que era coisa de 50 miliamperes lá, né? Alguns slides anteriores. Temos que nos preocupar com a tensão de saturação da saída desse componente, que se a gente observar aqui, ó, esse parâmetro aqui no datasheet está dando a informação para a gente que o VCE na condição de saturação a gente vai perder 0,5 volts entre coletor e emissor. A tensão VGS utilizada em teste lá no datasheet, né, que é os nossos 10 volts, então essa é a informação que a gente precisa também, e calcular o famoso circuito divisor de tensão para concluir esse dimensionamento. Tá? Então está aqui selecionado a informação. Olha só que legal. Eu vou redesenhar só o trecho que corresponde ali, né? Então a gente tem 12 volts, aí a gente tem o coletor e emissor aqui do transistor, o resistor R2 e o resistor R3 até o GND. Então esse aqui é R3, esse aqui é o R2 e esse aqui é o VGS, o VCE, né? Que a gente tem ali de 0,5 volts na condição de saturação.
Legal, então essa malha aqui, o que a gente está analisando é essa malha aqui, ó, esse ramo, na verdade, né? É uma malha, né? Como está ligando ali na bateria, a gente está observando ele. A gente sabe que precisamos ter aqui o valor de VGS, né? Que é a mesma tensão do resistor R3 e que isso precisa ser igual a 10 volts. A gente sabe os meio volts aqui que estão sendo perdidos aqui entre coletor e emissor, então também descobrimos aqui pelas leis de Kirchhoff que a tensão em R2 aqui ela vai ser 12 volts menos 10 menos 0,5, teremos 1,5 volts aqui em R2. Então nós temos as tensões aí todas bem detalhadas. Bom, como escolher o valor desses dois resistores? Temos dois resistores e a gente tem que escolher com apenas provavelmente uma equação ali de divisão de tensão. A gente vai escolher o valor desses dois resistores. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, foi dito lá que a corrente máxima, né, suportada ali no coletor, né, corrente de coletor, ela é de 50 miliamperes. Então, um bom caminho para a gente escolher valores para os resistores é escolher resistores que, quando o transistor saturar, não permitam que a corrente de coletor, né, essa corrente que está descendo aqui, seja superior a 50 miliamperes. Vocês podem fazer o cálculo depois, mas eu garanto para vocês que se a gente já chutar um valor de alguns kilo-ohms para algum desses resistores, a gente vai fazer um chute até razoavelmente bom, né? Então vocês podem calcular, por exemplo, eu vou pegar aqui para R3 e vou falar assim, ó, eu vou chutar 10 kΩ para R3. Tá? Esse é um primeiro chute, e aí com base nesse primeiro valor a gente calcula o outro valor, né? Se vocês considerarem os 12 volts e os 10 kΩ como se não tivesse nenhum outro componente aqui no circuito, vocês vão ver que a corrente vai ser inferior a 50 mA. Então, é um valor adequado aqui para a gente escolher. Tá? Esse valor ele não pode ser muito grande, porque se ele for muito grande, a gente acaba não tendo ali uma corrente adequada circulando nessa malha aqui do circuito. Então, ele tem que ser um valor razoável para poder pelo menos ter uma corrente circulando. Existe uma fórmula fácil para a gente calcular divisor resistivo, né? Que é o seguinte, ó, a tensão VGS vai ser igual, eu estou considerando somente esses dois resistores e já pensando que a gente tem 11,5 volts ali, né, no total. Então vai ser a tensão no R3 dividido pela soma dos dois resistores, R2 mais R3, multiplicado pela tensão aplicada ali naquela malha, que vai ser os 12 volts, né? Vou colocar aqui os 12 menos o 0,5 ali entre coletor e emissor. Tá? Isso aqui é uma fórmula clássica aí do divisor de tensão resistivo, só que aqui eu já adaptei ela para essa situação. VGS é 10, a gente quer que tenha 10 volts ali. R3 eu já chutei como um valor de 10 kΩ. Eu vou deixar em kΩ aqui, né? E o resultado que eu encontrar para R2 vai dar em kΩ também. 12 menos meio vai dar 11,5, né? E aí a gente tem aqui na parte de baixo o R2 somado aqui com o R3, que também é 10K. O que a gente acabou de descobrir aqui? Que a gente tem uma equação e uma incógnita, então dá para a gente descobrir o valor de R2. Se eu passar a parte de baixo multiplicando por 10 ali, vai dar 10 R2 mais 10 vezes 10, que é 100, que é igual a 10 vezes 11,5, que vai dar 115. Se a gente passar o 100 para o outro lado, vai ficar negativo, vai ficar 115 menos 100, que vai dar 15. Então R2 vai dar 15, aí eu passo o 10 que está multiplicando aqui, dividindo, nós temos 1,5 kΩ para o valor de R2. Se você montar esse circuitinho aqui e considerar, né, a queda de tensão aqui do VCE de meio, você vai perceber que você vai ter exatamente 10 volts entre a porta e a fonte. Então, utilizando esses valores aqui, inclusive eu nem mudei o valor de 1,5 kΩ, porque já é um valor comercial, né? Por alguma razão aqui do destino, né, já deu um valor comercial, então não preciso procurar valores comerciais mais próximos, né?
Não é sempre que isso vai acontecer, né? Se acontecer de dar um valor que não é comercial, então a gente procura um valor comercial mais próximo aí para a gente poder se adaptar a esse valor. Como esses 10 volts aqui não é o máximo suportado no VGS, a gente tem margem, né? Se for um pouquinho maior ou um pouquinho menor, a gente não vai ter risco aí de acabar estragando o nosso MOSFET. Tá bom? Isso então, meus amigos, conclui o dimensionamento desse tipo de circuito. Com essas informações, vocês têm condições agora de dimensionar qualquer circuito que tenha essa topologia. Tem um sistema microcontrolado que vai acionar, através de um optoacoplador, um MOSFET para fazer o acionamento de uma carga de potência. Seja ela um motor, seja ela uma resistência de aquecimento, seja ela o que quer que seja que você está desejando acionar. Nós sabemos como dimensionar, como escolher ali um optoacoplador, né? Temos algumas sugestões, inclusive, e sabemos como dimensionar e como escolher ali o MOSFET e os seus circuitos, os seus resistores de polarização. Basicamente, a gente quer aplicar ali uma tensão típica para ele chavear, para ele funcionar.